Sabe quando as pessoas te olham e acham que já entenderam tudo sobre você? Quando te colocam numa caixinha, te rotulam, te julgam sem saber absolutamente nada do que você carrega por dentro? Pois é, essa foi minha vida inteira. Meu nome é Laura, tenho 42 anos e passei a maior parte da minha vida adulta sendo chamada de fria, insensível, distante, até o dia em que a verdade veio à tona e todo mundo finalmente entendeu o que eu tinha enterrado em silêncio por 23 anos. Antes de começar, se inscreve no canal agora e deixa nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber quem está aqui comigo. E fica até o final, porque quando você descobrir o que eu carreguei sozinha todo esse tempo, vai entender por que, às vezes, as pessoas mais frias são as que mais queimam por dentro. Eu sempre fui do tipo reservada, mesmo quando criança. Não era daquelas meninas super expansivas que abraçavam todo mundo, que choravam fácil. Minha mãe costumava dizer que eu era velha por dentro, que tinha nascido séria demais. Mas não era frieza, sabe? Era só meu jeito. Eu sentia as coisas profundamente, só não sabia como expressar. Quando tinha 19 anos, conheci o Marcos. Ele era tudo o que eu não era. Expansivo, sociável, sempre sorrindo, sempre fazendo piada. A gente se conheceu na faculdade. Ele estudava engenharia e eu pedagogia. Não sei o que ele viu em mim, sinceramente. Eu era a garota quieta no canto da biblioteca e ele era o cara que todo mundo conhecia, mas ele insistiu. Me chamou para sair umas 5 vezes antes de eu aceitar, e quando aceitei, descobri algo incrível. Com ele, eu conseguia ser diferente. Eu ria mais, falava mais, me abria de formas que nunca tinha conseguido com ninguém. Ele tinha esse dom de me fazer sentir segura, entende? A gente namorou por 2 anos. Foram os melhores anos da minha vida até aquele ponto. Marcos me conhecia de verdade, não a versão fria que todo mundo via. Ele sabia que eu era sensível, que eu me importava profundamente, que eu só tinha dificuldade de mostrar isso para o mundo. Quando eu tinha 21 anos, descobri que estava grávida. Não foi planejado, a gente era jovem demais, ainda estudando. Eu entrei em pânico total. Mas Marcos ficou feliz. A gente dá um jeito, ele disse, me abraçando forte. Vamos fazer isso juntos. E por algumas semanas eu acreditei nele. A gente começou a planejar, conversamos sobre casar depois que o bebê nascesse, sobre como reorganizar nossas vidas. Eu estava assustada, mas também começando a ficar animada. Ia ser mãe, ia ter uma família com um homem que amava. Então aconteceu. Era uma sexta-feira à noite. Marcos estava voltando da casa de um amigo. Um motorista bêbado passou o sinal vermelho e bateu no carro dele na lateral. Marcos morreu na hora. Ele tinha 23 anos. Lembro de estar sentada no hospital, uma enfermeira me contando o que tinha acontecido. E eu simplesmente congelei, não chorei, não gritei. Só fiquei ali, processando que, em questão de segundos, toda a minha vida tinha sido destruída. O amor da minha vida estava morto. E eu estava grávida de 3 meses do filho dele. Todo mundo esperava que eu desmoronasse. Minha família, amigos, todos ficaram preocupados com como eu estava tão calma. Mas não era calma, era choque, era sobrevivência. Eu tinha que continuar funcionando porque tinha uma vida crescendo dentro de mim que dependia de mim. Fui ao funeral de Marcos sem derramar uma lágrima. As pessoas olhavam para mim com uma mistura de confusão e julgamento. Como ela pode estar tão fria? Eu ouvia sussurrarem. Ela nem tá chorando.
O que eles não sabiam era que, se eu começasse a chorar, não ia conseguir parar. Então eu não comecei. A família do Marcos não sabia que eu estava grávida. A gente ainda não tinha contado para ninguém e estava esperando passar do primeiro trimestre. Depois que ele morreu, eu simplesmente não contei. Não sei explicar por quê. Talvez porque eu sabia que, se contasse, viraria coisa de todos e eu precisava que fosse só minha e do Marcos, mesmo ele não estando mais aqui. Continuei a faculdade como se nada tivesse acontecido. Usava roupas largas para esconder a barriga que crescia. Quando as pessoas perguntavam como eu estava depois da perda do Marcos, eu dizia, estou bem, e mudava de assunto. E elas acreditavam porque eu parecia bem, fria, mas bem. Quando estava de 6 meses, tranquei a matrícula da faculdade dizendo que precisava de um tempo. Me mudei para a cidade vizinha, para a casa de uma tia distante que mal tinha contato com o resto da família. Contei para ela a verdade e ela, abençoada seja, me acolheu sem julgamento. O bebê nasceu em dezembro. Um menino lindo, perfeito, com os olhos do Marcos. Eu dei o nome dele de Gabriel. E pela primeira vez desde que Marcos morreu, eu chorei. Chorei segurando meu filho, chorando por tudo que a gente tinha perdido, por tudo que ele nunca ia conhecer sobre o pai dele. Mas aqui vem a parte que ninguém esperava, a decisão que me assombrou desde então. Eu não podia ficar com Gabriel. Não porque não o amava. Eu o amava mais do que qualquer coisa no mundo. Mas eu era praticamente uma criança ainda, sem dinheiro, sem estrutura, sem o pai dele. E mais do que isso, eu sabia que, se ficasse com ele, toda vez que olhasse para ele, veria Marcos. E isso ia me destruir. Então, eu fiz adoção fechada, onde eu escolhi família, mas não teria contato depois. Escolhi um casal incrível, Fernando e Patrícia, que tentavam ter filho há anos sem sucesso. Eles amaram Gabriel no segundo que o viram, e eu sabia que iam dar a ele tudo que eu não conseguiria. Entreguei meu filho para outra família 3 dias depois que ele nasceu. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Mas também senti que era a coisa certa. Gabriel ia ter pai e mãe que o amavam, que tinham estabilidade, que podiam dar tudo para ele. E eu podia tentar reconstruir minha vida despedaçada. Voltei para minha cidade 2 meses depois. Voltei para a faculdade. Disse para todo mundo que tinha tirado tempo para processar a morte do Marcos, que agora estava melhor. E de novo, ninguém questionou muito. Eu era a Laura fria, afinal. Claro que tinha processado e seguido em frente, mas eu não tinha seguido em frente. Como eu poderia? Eu tinha perdido o amor da minha vida e dado meu filho para outra família criar. Eu carregava isso todos os dias, cada segundo. Mas aprendi a funcionar apesar disso. Aprendi a parecer normal enquanto por dentro eu estava completamente quebrada. Me formei, consegui emprego como professora, construí vida que de fora parecia ok. Namorei algumas vezes ao longo dos anos, mas nunca nada sério. Como eu poderia me abrir realmente para alguém quando carregava segredo tão grande? Como explicar que tinha filho em algum lugar que eu tinha escolhido não criar? As pessoas continuavam me achando fria, colegas de trabalho, conhecidos, até família. A Laura é tão fechada, diziam. Ela não se conecta com ninguém. E eles estavam certos, mas pelos motivos completamente errados. Eu pensava em Gabriel todos os dias. Todo o aniversário dele, eu acendia uma vela sozinha no meu apartamento. Todo Natal, eu me perguntava como ele estava, se era feliz, se seus pais adotivos eram bons para ele. A agência de adoção tinha me garantido que poderia solicitar informações básicas sobre como ele estava,
sem revelar identidades, mas eu nunca tive coragem. Tinha medo que qualquer contato, mesmo indireto, reabrisse ferida que eu tinha trabalhado tanto para manter fechada. 23 anos se passaram assim. 23 anos de viver com esse buraco dentro de mim que ninguém sabia que existia. Eu tinha 44 anos, Gabriel teria 23, a mesma idade que Marcos tinha quando morreu. Às vezes eu imaginava como Gabriel era. Seria parecido com Marcos? Teria o mesmo sorriso? E então, num sábado comum, minha vida mudou de novo. Eu estava no supermercado fazendo compras normais quando uma jovem se aproximou de mim. Ela tinha uns 20 e poucos anos e havia algo familiar nela que eu não conseguia identificar. Com licença, ela disse hesitante. Você é Laura Silva? Eu confirmei, confusa. Não a reconhecia. Meu nome é Sofia, ela continuou. Sou namorada do Gabriel e ele te encontrou. Ele sabe que você é mãe biológica dele. Meu mundo parou. Por 23 anos eu tinha vivido sabendo que esse dia poderia chegar, que Gabriel poderia um dia me procurar. Mas quando realmente aconteceu, eu não estava preparada. Nunca poderia estar. Como? Foi tudo o que consegui dizer. Testes de DNA genéticos. Aqueles kits que as pessoas fazem para descobrir ancestralidade, Gabriel fez um por curiosidade. E deu match com uma prima sua distante que também tinha feito. A partir daí, ele investigou, contratou investigador particular, levou 2 anos, mas ele te encontrou. E ele quer me conhecer? Minha voz estava tremendo. Eu não chorava há 23 anos, mas sentia lágrimas ameaçando. Ele quer, Sofia disse gentilmente. Mas também está assustado. Ele não sabe como se aproximar. Por isso eu vim primeiro, para ver se você estaria disposta. Aceitei conhecer Gabriel. Marcamos encontro num café neutro. Eu cheguei 15 minutos adiantada, nervosa de formas que não tinha estado em décadas. E então ele entrou. E cara, era Marcos. Não exatamente, mas tão parecido que doeu fisicamente. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de andar, até a forma como ele sorriu nervosamente quando me viu era igual. Sentamos, e no início foi estranho, silêncio pesado. Então Gabriel falou: Eu não vim aqui para te acusar ou te fazer sentir mal. Eu tive ótima infância, meus pais são incríveis, mas eu precisava te conhecer. Precisava entender. E pela primeira vez em 23 anos, eu contei tudo. Sobre Marcos, sobre como nos apaixonamos, sobre o acidente, sobre a gravidez, sobre a decisão impossível de dar ele para adoção. Contei sobre como eu pensei nele todos os dias desde então, sobre como carregava essa dor em silêncio, enquanto todo mundo me achava fria e sem sentimentos. Chorei. Pela primeira vez desde o funeral de Marcos, eu deixei as lágrimas caírem. E uma vez que comecei, não consegui parar. 23 anos de dor reprimida saindo de uma vez. Gabriel também chorou. E então ele fez algo que eu nunca esperei. Ele estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Obrigado, ele disse. Obrigado por me dar vida. E obrigado por me dar a família que eu tenho. Sei que não foi fácil. Conheci os pais adotivos de Gabriel, Fernando e Patrícia. Eles eram exatamente como eu lembrava, gentis, amorosos, claramente pais maravilhosos. Eles também me agradeceram sem ressentimento, apenas gratidão por ter confiado neles com Gabriel. A notícia da nossa reunião eventualmente se espalhou. Minha família, amigos, colegas, todos ficaram chocados. Laura teve um filho? Ela passou por tudo isso sozinha? E nós achamos que ela era só fria. De repente, toda a minha vida fazia sentido para as pessoas. Todas as vezes que eu recusei me aproximar muito de alguém,
todas as vezes que fugi de conexões emocionais profundas, todas as vezes que pareci distante e insensível, agora tinha um contexto. Eu não era fria. Eu estava protegendo ferida que nunca tinha cicatrizado completamente. Algumas pessoas vieram me pedir desculpas por terem me julgado. Outras simplesmente começaram a me tratar diferente, com mais gentileza, como se eu fosse frágil. Mas eu não era frágil. Eu tinha sobrevivido à perda devastadora, tomado decisão impossível e vivido 23 anos carregando o peso que teria quebrado muita gente. Gabriel e eu desenvolvemos relacionamento aos poucos. Não era relação de mãe e filho tradicional. Ele já tinha mãe e Patrícia era mãe dele em todos os sentidos que importavam. Mas éramos amigos, família de forma diferente. Ele me contou sobre sua vida, seus sonhos, seu trabalho como designer gráfico, e eu compartilhei histórias sobre Marcos, sobre quem seu pai biológico era, coisas que ele nunca teria conhecido de outra forma. Um dia, levei Gabriel ao túmulo de Marcos. Ele nunca tinha estado lá, nunca tinha tido conexão com um homem que era seu pai. A gente ficou lá em silêncio por um tempo. E então Gabriel falou: "Obrigado por me trazer aqui. Obrigado por me contar sobre ele. Ele teria te amado tanto", eu disse, voz quebrada. Ele estava tão animado quando descobrimos que eu estava grávida. Ele ia ser pai incrível. Acho que ele ainda foi, Gabriel disse suavemente, porque ele te deu a mim. E você, mesmo sendo tão jovem e passando por tanto, fez escolha que me deu vida maravilhosa. Isso é amor também. Hoje, 4 anos depois daquele encontro no café, minha vida é completamente diferente. Não sou mais a Laura fria que todo mundo evitava. Ainda sou reservada, ainda tenho dificuldade com demonstrações públicas de emoção. Mas agora, as pessoas entendem. E mais importante, eu entendo. Não era frieza. Era sobrevivência, era autopreservação. Era a única forma que eu sabia de continuar vivendo depois de perder tudo. Gabriel me incluiu em partes de sua vida. Vou a alguns jantares de família, conheço seus amigos, sou parte de seu círculo de forma que respeita os limites de todos envolvidos. Seus pais adotivos e eu até desenvolvemos amizade estranha, mas genuína, unidos por amor ao mesmo garoto de formas diferentes. E eu finalmente fiz terapia, algo que deveria ter feito 23 anos atrás, processando perda de Marcos, trabalhando através da decisão de adoção, aprendendo que não preciso carregar tudo sozinha, aprendendo que está ok chorar, está ok ser vulnerável, está ok deixar pessoas entrarem mesmo correndo risco de se machucar de novo. Ainda penso em Marcos todos os dias. Provavelmente sempre vou pensar. Mas agora não dói da mesma forma. Não é ferida aberta que sangra constantemente. É cicatriz, lembrança de algo que foi real e importante e que moldou quem sou. E Gabriel? Gabriel é presente que nunca achei que teria. Conhecê-lo, ver o homem incrível que ele se tornou, saber que fiz parte disso, mesmo que indiretamente, trouxe tipo de cura que não sabia que era possível. As pessoas ainda às vezes me acham fria. E tudo bem, porque agora eu sei que não sou. Sou apenas alguém que passou por algo devastador e encontrou forma de sobreviver. Sou alguém que enterrou dor tão profundamente que precisou de mais de 2 décadas para finalmente deixar vir à superfície. Se essa história te tocou, se te fez pensar sobre como julgamos pessoas sem conhecer suas histórias, sobre como frieza às vezes é apenas mecanismo de defesa contra a dor insuportável, deixa teu like aqui embaixo. Compartilha com alguém que precisa entender que todo mundo carrega algo, mesmo quando não mostra. E se inscreve no canal porque aqui a gente conta
histórias reais sobre humanidade em toda a sua complexidade. Aprendi que todos carregamos coisas enterradas. Algumas pessoas compartilham facilmente, usam suas dores como distintivos, processam publicamente. Outras, como eu, enterram tão fundo que se tornam parte da fundação de quem são. Nenhum jeito é necessariamente certo ou errado. É só diferente. E se você conhece alguém que parece frio, distante, sem emoção, considere que talvez eles estejam apenas protegendo algo tão frágil, tão quebrado por dentro, que parecer frio por fora é a única forma de manter tudo junto. Que às vezes as pessoas mais frias são as que mais sentem, apenas aprenderam a não mostrar. Obrigada por ouvir minha história, por ficar até o fim, por entender que detrás da mulher que todos achavam fria, havia apenas garota quebrada tentando sobreviver à tempestade que varreu sua vida quando tinha apenas 21 anos. E para o Gabriel, onde quer que você esteja quando assistir isso, obrigada por me encontrar, por me dar chance de finalmente deixar sair tudo o que carreguei sozinha por tanto tempo, por me mostrar que está ok ser humana, ser vulnerável, ser mais que a máscara fria que usei por tanto tempo. Te amo, filho. Sempre amei, mesmo quando ninguém sabia que você existia.